1959, Urais do Norte. 9 jovens experientes, estudantes e recém-formados em engenharia, partem liderados por Igor Dyatlov, rumo a uma crista que os povos locais chamam de Kholat Syakhl, a Montanha da Morte. O objetivo é simples no papel: atravessar vales, escalar cristas, voltar com fotos, anotações e a certificação de alta dificuldade. No diário de bordo, piadas internas, medições do clima, rotas riscadas a lápis. No rádio, silêncio de rotina. Depois, apenas silêncio. Dias mais tarde, equipes de busca encontram a tenda rasgada de dentro para fora. Pegadas descalças somem na neve profunda. A poucos metros, o tronco de uma árvore apresenta galhos quebrados, como se alguém tivesse tentado subir às pressas. Corpos aparecem em pares, depois isolados, depois reunidos pela geografia da noite. Alguns de bruços, outros abraçados, 2 com as mãos queimadas, 3 com fraturas internas violentas sem marcas externas. Uma jovem sem língua, roupas com traços de radiação. Temperaturas abaixo de 0. O relógio de todos parou em horas diferentes. As versões oficiais mudam com o vento. Avalanche, erro humano, pânico súbito, testes militares. Mas a tenda montada fora do abrigo natural contradiz o manual. As pegadas ordenadas contradizem o desespero. As lesões sem trauma superficial contradizem a queda simples. No horizonte, relatos de luzes no céu naquela mesma noite. No processo soviético, uma frase atravessa décadas como gelo no peito: força irresistível desconhecida. O caso é arquivado, reaberto, reinterpretado, e cada nova explicação devolve mais perguntas do que respostas. Entre mapas molhados e fotografias veladas, resta um vazio cortante, o que tirou 9 alpinistas da segurança da própria tenda, descalços, na escuridão, para uma morte fragmentada pela neve. Hoje, reconstituímos passos, horários e decisões. Não para domar a montanha, mas para ouvir o que o vento tentou dizer naquela noite em que o frio não foi o pior inimigo. A expedição. A história começa em janeiro de 1959, na cidade de Sverdlovsk, atual Ekaterimburgo. O inverno soviético era impiedoso, mas para 9 jovens da Universidade Politécnica dos Urais, o frio era apenas mais um desafio. Eles faziam parte de um grupo de alpinismo de elite treinados para resistir às condições mais extremas. À frente da expedição estava Igor Dyatlov, um engenheiro de 23 anos, metódico, disciplinado e apaixonado por desafios impossíveis. Ao seu lado, 8 companheiros, estudantes, atletas, sonhadores. Carregavam mochilas pesadas, câmeras, mapas, um diário coletivo e uma confiança inabalável na própria técnica. O destino, o Monte Otorten, uma elevação isolada nos Urais setentrionais, cujo nome em língua mansi significa não vá lá. Um aviso que ninguém levou a sério. Eles partiram de trem, depois seguiram em caminhões, esquis e a pé. A jornada era um mosaico de risos, canções e cansaço. As fotos tiradas nos primeiros dias mostram rostos tranquilos, brincadeiras no gelo, anotações meteorológicas. O grupo era disciplinado, registrava tudo. Cada dia começava com medições e terminava com anotações detalhadas no diário, que mais tarde seria encontrado coberto de neve, mas intacto. O 10º integrante, Yuri Yudin, desistiu no 3º dia por causa de dores crônicas nas costas. Ao se despedir, sem saber, tornou-se o único sobrevivente do grupo Dyatlov. No dia 31 de janeiro, os alpinistas montaram acampamento em uma floresta densa. O vento uivava, mas o humor permanecia leve. No diário, uma das últimas frases escritas: o tempo está piorando, mas o espírito do grupo é forte. No dia seguinte, começaram a subir em direção à montanha. A neve pesada e a visibilidade quase nula os desviaram alguns quilômetros da rota. Ao anoitecer, decidiram montar a tenda em uma encosta exposta, sem árvores, a poucos metros do cume.
uma decisão que ainda hoje desafia a lógica. Era o pior lugar possível para se abrigar do vento cortante, mas Dyatlov parecia determinado. O grupo cozinhou, comeu apressado, tirou fotos. Depois, silêncio. Nenhum rádio, nenhuma mensagem. A última anotação no diário é banal. Uma frase simples sobre o jantar e o clima. Mas nas entrelinhas havia algo denso, como se o vento carregasse presságios. Lá fora, a temperatura caía a menos 25 graus Celsius. Dentro da tenda, 9 jovens se preparavam para dormir. Nenhum deles imaginava que aquela noite seria a última. O que aconteceu depois não está escrito em nenhum diário. Apenas o gelo, o vento e a montanha guardaram o resto da história. E até hoje eles se recusam a contar. O último acampamento. A tarde de 1º de fevereiro de 1959 foi devorada por uma tempestade súbita. A neve começou a cair horizontalmente, empurrada por ventos que cortavam como lâminas invisíveis. O grupo Dyatlov já havia subido alto demais para voltar e decidiu montar acampamento ali mesmo, numa encosta desprotegida do Monte Kholat-Syakhl. A escolha é até hoje um dos maiores enigmas do caso. Por que ignorar o abrigo natural da floresta, apenas 1,5 quilômetros abaixo? Talvez Dyatlov quisesse praticar montanhismo em condições extremas ou simplesmente provar a capacidade do grupo. Seja qual for a razão, foi ali, naquele ponto solitário, que o destino se selou. A tenda foi montada com precisão militar. Um corte longitudinal dividia o espaço em 2 áreas. Equipamentos de um lado, sacos de dormir do outro. Eles cozinharam, anotaram o clima, vento forte, céu encoberto, temperatura menos 18 graus Celsius. E se abrigaram. Uma das câmeras registrou o momento final. Rostos cansados, mas tranquilos. Lá fora, apenas o som do vento batendo na lona. Dentro, o calor dos corpos e a sensação de que o pior já havia passado. Era o tipo de noite em que o tempo perde forma e o som se torna inimigo. E então, algo aconteceu. Nenhum sinal de luta, nenhum aviso. A tenda foi rasgada de dentro para fora, como se todos precisassem fugir imediatamente. Pegadas descalças e de meias foram encontradas, descendo em linha quase ordenada em direção à floresta. Não havia indícios de pânico, apenas decisão. Eles deixaram roupas, botas, comida, equipamentos, tudo. A temperatura externa era de menos 25 graus Celsius. O vento passava de 60 km por hora. A primeira parada foi junto a uma árvore solitária, onde tentaram acender uma fogueira com galhos secos. As mãos queimadas de 2 corpos encontrados ali indicam a tentativa desesperada de se aquecer. Os galhos quebrados a 5 metros de altura sugerem que alguém subiu para buscar lenha ou para ver algo no alto da montanha. Os outros corpos foram localizados em direções diferentes, como se o grupo tivesse se dispersado tentando voltar à tenda. Alguns estavam de bruços, outros de lado, abraçados. A cena parecia congelada no tempo, uma coreografia do impossível. Nenhum grito foi ouvido, nenhum pedido de socorro registrado. O vento, sempre ele, apagou qualquer som. A neve, como cúmplice, cobriu as pegadas, os rastros e talvez as respostas. Quando os socorristas chegaram semanas depois, viram o que parecia um acampamento abandonado por fantasmas. O pano rasgado, os pertences intactos, o vazio absoluto. E no centro de tudo, uma sensação que nenhuma explicação conseguiu apagar. A de que, naquela noite, algo ou alguém os fez sair da segurança da tenda. Não havia sinais de avalanche, nenhum vestígio de luta, apenas uma fuga. Uma fuga que parecia mais emocional do que física. Como se tivessem visto algo que não pertencia àquele mundo. E quando o frio começou a queimar, já era tarde demais para voltar. Os corpos na neve. Foram necessárias mais de 3 semanas para que os primeiros corpos fossem encontrados. Em 26 de fevereiro de 1959, uma equipe de resgate
formada por colegas da universidade e soldados, localizou a tenda rasgada na encosta da montanha. Dentro dela, mochilas, roupas, câmeras, comida, tudo intacto. Nenhum sinal de luta, nenhum sangue. Do lado de fora, pegadas humanas descalças seguiam em fila, como se 9 pessoas tivessem saído voluntariamente para a morte. Seguindo aquelas marcas congeladas, os socorristas chegaram até uma floresta a 1,5 quilômetros de distância. Lá, sob uma grande árvore, viram o que restava do primeiro acampamento improvisado. 2 corpos estavam lado a lado, descalços, vestindo apenas roupas íntimas. Pés queimados, mãos chamuscadas, a fogueira apagada diante deles, como se o fogo tivesse morrido pouco antes deles. O tronco da árvore acima estava com galhos quebrados até 5 metros de altura. Alguém havia subido, talvez em busca da tenda, talvez tentando escapar de algo. A poucos metros, outros 3 corpos foram encontrados alinhados em direção ao acampamento, como se tentassem voltar. Entre eles, Igor Dyatlov. O rosto parcialmente coberto de neve, uma expressão congelada entre a determinação e o horror. Os 5 primeiros pareciam mortos de hipotermia, mas algo nos detalhes incomodava os investigadores. Um deles tinha o crânio fraturado, outro sinais de luta. Roupas trocadas entre as vítimas, como se, no desespero, os que ainda viviam tivessem vestido o que conseguiam encontrar nos corpos dos outros. E então veio o segundo achado, 2 meses depois. Sob 4 metros de neve, a mais de 70 metros do grupo principal, foram encontrados os últimos 4 corpos, dentro de um barranco, como se tivessem tentado construir um abrigo de emergência. Esses 4 apresentavam lesões que desafiam a explicação lógica. Um deles tinha várias costelas quebradas e o coração deslocado, sem sinais externos de impacto. Outro, o crânio esmagado por dentro, mas com o rosto intacto. E uma das mulheres, Lyudmila Dubinina, foi encontrada sem língua, sem olhos e com partes do rosto removidas. As roupas de 2 deles continham traços significativos de radiação, confirmados pelos laboratórios soviéticos. Nenhum animal havia tocado os corpos, e as posições eram estranhas, como se tivessem morrido tentando se proteger de algo invisível. As autoridades soviéticas registraram oficialmente as mortes como causadas por uma força natural, irresistível e desconhecida. Nenhuma outra explicação foi dada. O local foi isolado, os relatórios classificados e os familiares proibidos de falar com a imprensa. A investigação foi encerrada em poucas semanas. Mas os diários, as fotos e os testemunhos que sobreviveram revelam uma narrativa muito mais perturbadora. A de uma noite em que o impossível tocou o real. Luzes foram vistas no céu naquela mesma data. Esferas laranjas sobre as montanhas, registradas por moradores da região e confirmadas por soldados. Os documentos soviéticos descrevem fenômenos luminosos incomuns. O clima, segundo as medições, não favorecia uma avalanche. E o padrão das feridas não se encaixava em nenhuma explicação natural. O acampamento Dyatlov tornou-se então o símbolo de uma interrogação eterna. Cada corpo parecia carregar uma versão diferente da mesma história. Uma história contada pelo vento, escrita na neve e apagada pela própria natureza, ou por algo que os soviéticos nunca quiseram revelar. Porque naquela montanha, o frio não foi o que matou primeiro. Foi o medo. As teorias proibidas, com os corpos enterrados e o caso encerrado às pressas, o mistério começou a se espalhar como um vírus. A versão oficial, morte causada por força natural irresistível, era uma cortina de fumaça que ninguém acreditava. Os próprios investigadores, em relatórios confidenciais, admitiam que as feridas não tinham causa natural conhecida. A ausência de pegadas externas, o silêncio absoluto, os corpos radioativos, tudo apontava para algo fora do comum. Quando o governo soviético proibiu o acesso à área por anos, o silêncio se transformou em combustível. E assim,
nasceram as teorias proibidas. A primeira delas era militar. A região dos Montes Urais era usada para testes secretos de armamentos, incluindo explosões aéreas e protótipos de minas de paraquedas. Outra hipótese fala de infrassom, um tipo de som de baixa frequência criado por ventos cortando o relevo da montanha. Cientistas sugeriram que essa vibração pode induzir pânico extremo, alucinações e desorientação. Isso explicaria o rasgo na tenda e a fuga em desespero, mas não explica as fraturas internas e a radiação. O frio teria completado o trabalho que o medo começou. Uma teoria elegante e incompleta. Os mais céticos apontam para um erro humano, uma pequena avalanche, o medo, a confusão no escuro, mas nenhuma evidência física sustentou essa hipótese. O acampamento estava em uma inclinação suave e a tenda continuava parcialmente erguida. Se fosse uma avalanche, teria soterrado tudo. Os corpos foram encontrados em distâncias precisas, em direções calculadas. Não como vítimas de pânico, mas de algo mais ordenado, quase ritualístico. A hipótese sobrenatural, rejeitada por muitos e sussurrada por outros, envolve o povo indígena Mansi, que considerava o local sagrado. O nome da montanha, Kholat Syakhl, significa Montanha dos Mortos. Alguns acreditam que os alpinistas violaram uma área proibida e sofreram as consequências. Mas os próprios Mansi ajudaram nas buscas e descartaram qualquer envolvimento. Ainda assim, o simbolismo permanece. 9 jovens invadindo um território que o tempo havia deixado intocado. Outros falam de contato extraterrestre. As luzes no céu, as queimaduras internas, a desorientação repentina. O padrão das mortes lembrava casos de exposição eletromagnética intensa, algo que poderia interferir em bússolas, rádios e até no sistema nervoso. Uma das fotos encontradas nas câmeras mostra um brilho intenso no horizonte, analisado por alguns como evidência de uma luz artificial. A verdade é que todas as teorias se esbarram no mesmo abismo, a ausência de sentido humano. Nada explica por que 9 pessoas experientes sairiam calmamente da tenda em meio à noite, sem roupas, sem pânico aparente. Nenhuma hipótese abrange o frio calculado, a lógica do medo que não grita. Em 2019, o governo russo reabriu o caso, apenas para reafirmar a explicação mais antiga, avalanche. Mas os investigadores modernos sabem que algo não fecha. As feridas, a radiação, o silêncio. Nada disso é compatível. O que restou do caso Dyatlov é um rastro de perguntas congeladas no tempo. Um lembrete de que o desconhecido não precisa de provas para existir, apenas de testemunhas que o encontrem. E naquela montanha, o impossível deixou marcas que nem o gelo conseguiu apagar. Porque o vento dos Urais ainda sopra como se repetisse um nome que a história tentou enterrar. O relatório que nunca foi escrito. Quando os arquivos oficiais do caso Dyatlov foram finalmente abertos, décadas depois, o que se encontrou não foi a verdade, foi o vazio. Páginas faltando, relatórios cortados, depoimentos sem assinatura. O Estado soviético havia transformado o mistério em silêncio burocrático. O promotor Lev Ivanov, que liderou a investigação original, confessou anos depois que fora forçado a encerrar o caso. Em uma entrevista rara, ele afirmou: "Havia algo lá, algo que não conseguimos explicar. Recebi ordens para calar." Nos documentos que sobreviveram, há anotações que soam quase poéticas ou desesperadas. Ivanov descreve sinais de calor e energia não identificada. Menciona radiação irregular e ferimentos de origem desconhecida. Em seguida, o texto é interrompido. O trecho seguinte está coberto com carimbos e tinta preta. Outro relatório menciona presença de luzes aéreas, observadas por soldados, mas o anexo desapareceu.
Os laboratórios que analisaram as roupas com radiação foram fechados meses depois. Nenhum registro químico foi preservado. É como se a União Soviética tivesse decidido que o caso Dyatlov não deveria existir. Mesmo assim, os vestígios teimam em falar. Em 2013, um físico russo analisou novamente as roupas preservadas em museus e confirmou: os níveis de radiação eram reais. Não compatíveis com exposição ambiental, mas com contaminação direta. O tecido de uma jaqueta tinha partículas de estrôncio e césio, elementos usados em experimentos militares. Se isso for verdade, o grupo pode ter sido atingido por resíduos de um teste aéreo secreto. Mas por que então o governo jamais admitiu? Há um detalhe ainda mais sombrio. Entre as fotografias recuperadas das câmeras do grupo, há uma imagem que nunca foi explicada. Um brilho intenso, esférico, captado entre árvores, como se algo estivesse pairando sobre o acampamento. Alguns especialistas dizem que foi apenas o reflexo de uma lanterna na neve. Outros afirmam que o padrão de luz é idêntico a explosões atmosféricas registradas em testes balísticos soviéticos. Se isso for verdade, o grupo Dyatlov pode ter testemunhado o que jamais deveria e pago o preço. Mas há também os que veem no caso um símbolo, um espelho da própria URSS. Um país que via seus jovens desaparecerem sem respostas, soterrados por segredos de Estado. Cada corpo encontrado naquela encosta era também o retrato de uma geração sufocada pelo medo e pela censura. E o Monte dos Mortos tornou-se, ironicamente, um monumento àquilo que o regime mais temia: a verdade. Nos últimos anos, cientistas independentes tentaram reconstituir o cenário com tecnologia moderna. Drones, modelos 3D, simulações de avalanche. Nenhuma delas reproduziu as condições descritas no relatório original. A hipótese oficial continua sendo força natural. Mas os próprios engenheiros que assinaram os estudos admitem, em entrevistas não oficiais, que houve pressão política para encerrar o caso. Hoje, o dossiê Dyatlov é estudado em universidades e discutido em fóruns de todo o mundo. Não porque as pessoas queiram apenas resolver um crime, mas porque sentem, em algum nível, que aquele mistério toca algo essencial sobre nós. Sobre o medo de enfrentar o inexplicável, sobre a impotência diante daquilo que não deixa provas. No fim, talvez o relatório que falta não seja o do governo. Talvez o verdadeiro relatório esteja escrito nas montanhas. Porque há lugares onde o gelo guarda tudo, e há segredos que nem o tempo consegue enterrar. A Montanha dos Mortos. O Monte Kolatsyakl não ganhou esse nome por acaso. Em idioma Mansi, significa Montanha dos Mortos. Um título que, antes de 1959, era apenas lenda. Mas depois daquela noite, tornou-se profecia. Os povos indígenas da região sempre afirmaram que o local não devia ser tocado. Falavam de espíritos que caminhavam sob o vento, de luzes que desciam das nuvens, de sons metálicos que ecoavam quando o frio era mais intenso. Para eles, o monte era um portal, um limite entre o mundo dos vivos e algo que o homem não deve compreender. Os alpinistas de Dyatlov não acreditavam em mitos, eram filhos da ciência, estudantes, engenheiros. Racionalistas em plena era soviética, cresceram num país onde o mistério era proibido. Mas ao subir o Kolatsyakl, atravessaram algo que não estava nos mapas. Aquelas montanhas cobertas por neve e silêncio pareciam ter vida própria. As bússolas falhavam, o magnetismo se alterava e o vento produzia sons tão baixos e constantes que, segundo alguns pesquisadores, podiam afetar o estado mental. Talvez ali o limite entre o real e o invisível fosse mais fino do que imaginavam. Nos anos seguintes, dezenas de expedições tentaram repetir o trajeto. Nenhuma conseguiu ficar mais de uma noite no mesmo ponto onde o grupo acampou.
Relatos de pesadelos, vertigens e sensações de presença tornaram-se comuns. Alguns juraram ter visto luzes flutuando na encosta. Outros, sombras se movendo contra o vento. Cientistas tentaram explicar o magnetismo incomum da área como resultado de minérios subterrâneos. Geólogos, por sua vez, descobriram que as rochas ali têm alta concentração de ferro, capaz de interferir em bússolas e ondas de rádio, mas isso não explica o medo. Em 1963, uma nova equipe de estudantes tentou homenagear Dyatlov e seus amigos, subindo a mesma montanha. Na segunda noite, abandonaram o acampamento e voltaram apavorados. Segundo eles, ouviram sons de passos ao redor da tenda e o vento parecia falar nomes. O caso foi registrado, mas logo abafado. Desde então, o Kolatsiakl passou a ser evitado. Poucos ousam subir e os que sobem voltam diferentes. Há quem diga que a montanha é uma cicatriz geológica deixada por algo que caiu do céu. Outros afirmam que o magnetismo ali abre uma janela entre planos, uma espécie de corredor energético. Curiosamente, satélites modernos detectaram anomalias de calor na área, visíveis apenas em certas épocas do ano, como se algo sob o solo pulsasse em intervalos regulares. Nenhum estudo oficial explicou o fenômeno. A tragédia de Dyatlov não apagou o mito da Montanha dos Mortos. Ela o reforçou. O local tornou-se um altar do inexplicável. Um ponto onde a natureza, a ciência e o medo se misturam em proporções que a mente humana não suporta decifrar. Ali, o vento não sopra. Ele fala. A neve não cobre. Ela guarda. E quem escuta o suficiente jura ouvir, entre as rajadas, o som de uma tenda sendo rasgada, de vozes chamando nomes há muito esquecidos, de um grupo que ainda tenta voltar para casa. O eco do impossível. Mais de 60 anos se passaram, e o caso Dyatlov continua a ecoar como uma ferida aberta no tempo. Cientistas, jornalistas e caçadores de mistérios tentaram, cada um à sua maneira, decifrar o que aconteceu naquela noite. Mas o que permanece é o mesmo silêncio que cobria a montanha. As teorias modernas tentam vestir o inexplicável com a roupa da lógica. Simulações digitais recriam o vento, o gelo, o terreno. Nenhuma delas consegue reproduzir as feridas. Nenhuma explica o olhar de terror congelado nos rostos, porque há algo no medo puro que a ciência ainda não sabe medir. Em 2020, um grupo suíço publicou um estudo baseado em dados de avalanches e modelagem 3D. Segundo eles, uma pequena massa de neve poderia ter deslizado sobre a tenda, forçando os alpinistas a fugir. Uma explicação simples e, ao mesmo tempo, impossível. Como uma avalanche poderia quebrar costelas e crânios sem deixar marcas externas? Como uma avalanche deixaria a tenda de pé, as pegadas intactas e corpos espalhados em direções diferentes? O relatório científico tentou encerrar o caso com estatísticas, mas terminou reacendendo as dúvidas, porque o Dyatlov Pass nunca foi apenas um enigma físico, é um enigma humano. A cada nova década surgem novas versões. Radiação, armas secretas, experimentos de som, portais dimensionais, luzes no céu. E por trás de todas elas, um mesmo fio invisível. O medo de admitir que o mundo ainda guarda lugares onde a razão se curva. A União Soviética tentou apagar o mistério com censura, o tempo com esquecimento. Nenhum conseguiu. O Dyatlov Pass tornou-se uma cicatriz permanente, lembrando que há eventos que desafiam tanto o homem quanto a história. Os descendentes das vítimas ainda visitam o local todos os anos. Levam flores, acendem velas e deixam bilhetes na neve. Alguns dizem ouvir vozes distantes, como conversas levadas pelo vento. Outros apenas ficam em silêncio, olhando o horizonte. A montanha permanece igual, fria, branca, imóvel, mas viva. Há quem diga que ela guarda memórias,
que cada rajada carrega fragmentos de uma conversa interrompida, de um grito abafado, e que enquanto alguém lembrar, o grupo Dyatlov nunca terá morrido completamente. Talvez o que aconteceu naquela noite seja impossível de compreender porque não pertence a um único mundo. Talvez tenha sido a interseção entre o físico e o invisível, entre o que é visto e o que é sentido. O lugar onde o medo humano encontrou algo que não podia nomear. E o resultado foi o silêncio. Um silêncio que não termina. Hoje, o caso Dyatlov é mais do que um mistério. É um espelho. Um espelho que reflete tudo aquilo que o ser humano teme encarar. O caos, o desconhecido e a fragilidade da própria mente diante do incompreensível. Talvez no fim, o verdadeiro inimigo naquela montanha não estivesse fora da tenda, mas dentro de cada um deles. Porque o abismo não é um lugar, é um som. Um som que continua ecoando entre o vento e a memória. E se você ouvir com atenção, ainda poderá escutá-lo. O farfalhar do tecido sendo rasgado, o passo hesitante sobre a neve, o último suspiro antes do nada, o eco do impossível que nunca deixou de chamar. O vento que não se cala. O caso Dyatlov começou como uma simples expedição universitária e terminou como um dos enigmas mais perturbadores da história moderna. 9 jovens partiram em busca de aventura e encontraram o abismo. O que os matou não foi apenas o frio, nem a montanha, foi o mistério. Um mistério que não se explica, apenas se sente. O vento dos montes Urais ainda sopra sobre o Kolatsiakl, e com ele o mesmo murmúrio que parece atravessar as décadas. Algo aconteceu ali, algo que o tempo, a ciência e a lógica ainda não conseguiram sepultar. O governo soviético tentou apagar o caso com relatórios incompletos, teorias apressadas e silêncio oficial. Mas o silêncio nunca é o fim. É o eco do que o homem não quer ouvir. Décadas depois, o Dyatlov Pass continua sendo estudado, filmado, debatido. Cada nova explicação parece apenas afastar a verdade, como se o próprio mistério se defendesse. Porque há segredos que não querem ser resolvidos. Há histórias que preferem continuar sendo perguntas. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez nunca devêssemos saber. O que restou é uma lição congelada na neve. O desconhecido não pertence ao passado. Ele vive entre nós. Está nas lacunas, nos silêncios, nos lugares onde o medo se transforma em fé. O grupo Dyatlov se tornou mais do que vítimas. Tornaram-se guardiões de um limite, a fronteira entre o humano e o impossível. O vento que varre o topo da montanha é o mesmo que um dia apagou as pegadas, mas também o mesmo que continua a contá-las, vez após vez, a quem ousa escutar. E talvez seja esse o verdadeiro destino do Dyatlov Pass. Permanecer como lembrete de que há lugares que não foram feitos para serem compreendidos, apenas respeitados, porque o gelo derrete, os corpos descansam. Mas o som do que aconteceu naquela noite ainda se move. E se você fechar os olhos, vai ouvi-lo também. O sussurro do vento que não se cala, carregando consigo o último segredo dos 9 que ousaram subir a montanha dos mortos. O mistério do Passo Dyatlov não é apenas uma história sobre o passado. É um lembrete de que o desconhecido ainda respira entre nós. Nas montanhas, no silêncio e dentro daquilo que chamamos de razão. Porque há verdades que o tempo tentou enterrar, mas algumas continuam sussurrando sob o gelo. Este é o cofre azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho.